Disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, neste momento nós entramos na presença do Senhor em oração, meu Deus, orando por todos aqueles que estão aflitos, desesperados. Meu Deus, essas pessoas que entraram em contato conosco pedindo ajuda, essas pessoas, meu Pai, que elas não têm mais nenhuma saída, solução a não ser o Senhor. Nós determinamos que agora, meu Pai, o seu poder chegue até essas vidas. Meu Pai, que o poder do Senhor esteja com aquele que está doente, com aquele que está aflito, essa pessoa que está sofrendo com depressão, que está sendo escravizada pelos vícios, que está com problemas dentro da sua casa, o casamento à beira da separação. Em o nome do Senhor Jesus, eu determino agora que todo o peso, que toda a carga, que toda a força espiritual do mal que tem oprimido essa vida, que tem trazido tanta dor, tanto sofrimento, eu ordeno agora que todo esse mal saia agora desta vida e a luz do Senhor Jesus entra aonde havia trevas, aonde havia escuridão. O poder do Senhor agora chega até essa vida. Em o nome do Senhor Jesus, eu determino agora que você está livre. Você que estava doente, você que estava com uma dor, eu determino agora que você está livre. Você está abençoado, porque o poder de Deus está com você. E, meu Deus, eu entrego todos nas suas mãos, na certeza que o Senhor atendeu a nossa oração. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, agora você vai ficar com a história, o testemunho de uma pessoa que usou a fé e ela alcançou o milagre na vida dela. Vejamos. Meu nome é Silvia Marques, tenho 39 anos, sou graduada em estética. Os meus pais tinham um casamento conturbado, tinha muitas brigas. E a minha mãe, por sofrimento, ela procurou ajuda na casa de encostos. Então, eu descobri esse mundo com 13 anos. E lá eu provei a bebida, eu provei o cigarro, achava aquilo ali muito interessante, como que eles sabiam da minha vida, como que eles sabiam o que eu pensava. E aí eu comecei a desenvolver como filha de santo e trabalhava nas linhas de umbanda, candomblé, e eu manifestava com os espíritos, dava consulta, dava passe. E eles prometiam que a minha vida ia mudar. A minha mãe chegou a falecer com 16 anos. Eu estava com 16 anos e ela infartou. E ali eu fiquei perdida, né? Eu fiquei procurando felicidade em coisas, em pessoas. E ela faleceu e do dia para a noite eu não tinha mais a minha família, porque o meu pai, ele casou, me abandonou e eu fiquei sem os meus pais, né? E aí eu fui morar com a minha avó, eu estudava no período da noite e trabalhava durante o dia. E o mais engraçado é que a minha vida era tão derrotada que eu não tinha dinheiro para comprar roupa, mas eu tinha dinheiro para comprar a bebida da entidade que eu servia. Eles pediam a melhor bebida, tinha que ser a melhor marca de cigarro, a roupa deles tinha que ser a mais bonita, a mais cara, o perfume era mais caro. Eu andava com um corpo na rua, mas a minha mente ela estava sempre vazia, estava sempre me sentindo deprimida, triste. À noite, quando eu deitava, eu não conseguia dormir, eu via vultos, eu escutava vozes. As vozes na minha cabeça diziam para eu me matar, que eu não tinha mais jeito, que eu nunca ia ser feliz, que eu nunca ia encontrar um marido que me fizesse feliz. Da mesma forma que eu não
havia presenciado um casamento feliz dos meus pais, eu achava também que eu não ia ser feliz. E nessa época me envolvi com homens casados, homens que eram noivos, que tinham outras namoradas, e eu achava que eu ia ser sempre assim, sempre me sentindo a inferior. E ao passar desse tempo, eu conheci o meu esposo, atual esposo. Na época a gente namorava, eu fui morar com ele e a gente não tinha estrutura nenhuma. Eu engravidei da minha filha e a gente só brigava, de manhã, de tarde, de noite. Eu chegava do serviço e a gente brigava muito. E nessa época eu fazia trabalhos para ele melhorar, só que cada trabalho que o encosto mandava eu fazer, o que ele pedia, eu ia meia-noite, em cruzeiro, em cemitério, no mar, eu levava as oferendas. Quanto mais eu fazia, mais o meu marido piorava, até o ponto dele me agredir fisicamente. E num desses entendimentos, nós estávamos andando de moto e veio uma voz na minha cabeça e falou assim: tira a sua vida, pula agora, acaba com esse sofrimento agora. E eu ouvi essa voz e pulei da moto. Quando eu caí da moto, eu achei que eu tinha morrido, não, eu tinha quebrado o meu tornozelo. E aí, aquele momento ali, eu me vi no fundo do poço. Eu falei, agora não tem mais jeito, nem para tirar minha vida eu consigo. O meu marido recebeu um convite para ir até a igreja. E eu não fiquei sabendo desse convite. Ele estava indo sem me comentar. E aquilo me chamou a atenção. E eu perguntei para ele. Aí ele falou, eu tô indo na Igreja Universal. Aí eu ri e falei, não, posso ir em qualquer igreja, mas a única igreja que eu não vou colocar os meus pés nunca vai ser na Igreja Universal. Eu falei para ele assim, um dia eu vou nessa igreja para ver se tudo isso que você fala é verdade, porque eu vou ir com as minhas guias, vou ir com a minha segurança e eu vou ir nesse dia que você falou que o pastor faz a reunião, que as pessoas manifestam com os espíritos. Porque eu não vou incorporar lá, porque a entidade que eu sirvo é mais do que esse teu Deus. E aí um dia eu falei para ele, você me leva nessa igreja hoje, que eu vou ir lá conhecer. E eu vou mostrar para você que tudo isso é uma mentira, que não existe, as pessoas são pagas. As pessoas recebem para estar fingindo que estão incorporadas com entidade. E eu cheguei, e era uma igreja grande, tinha em torno mais ou menos de 1000 pessoas embaixo do altar. A hora que o pastor chamou lá na frente, ele não conhecia aquele pastor, ele não sabia nada da minha vida. E tudo aquilo que ele estava pregando é como se alguém tivesse contado para ele tudo que eu estava passando. E aí ele pediu, você que está sofrendo, você que está com problema no seu casamento, você que está com depressão, vem aqui na frente receber essa oração. Todo o mal, todo aquele peso que eu tinha, aquela angústia que eu tinha, aquele sofrimento que eu tinha, em uma oração, eu estava completamente diferente, leve, eu não estava mais com aquele sofrimento, eu dormi sem chorar, eu dormi aquela noite sem sentir aquele peso, eu não conseguia dormir. Então eu falei, nossa, esse Deus existe mesmo, porque eu tentei tanto no mundo espiritual, eu fiz tanta coisa e isso não tinha acontecido comigo. O mais importante disso foi a minha decisão em escolher o caminho de Deus e entender que eu não precisava daqueles espíritos, eu não precisava do cigarro, eu não precisava da bebida para estar feliz. Eu precisava sim em ter aquele Deus dentro de mim, porque eu já tinha me libertado do orgulho, da raiva, do meu sentimento, das amizades, e eu tinha perdoado. Então aquela mágoa que eu tinha dentro de mim, do meu pai ter me abandonado quando a minha mãe morreu, do meu marido ter me traído na época, aquela raiva que eu tinha dentro de mim, eu não tinha mais. E naquela vigília eu me entreguei para Jesus, eu falei para Ele, meu Deus, toma a minha vida, toma a minha alma.
naquele momento, assim, eu senti um gozo na minha alma, eu senti uma alegria, uma vontade de sair falando que eu tinha o Espírito Santo, que Deus estava dentro de mim, que aquela tristeza, que aquele vazio tinha ido embora e que nunca mais eu ia ser infeliz e que aquela alegria, aquele choro não era choro de tristeza, era um choro de uma alegria que eu não tinha sentido na minha vida, e aquilo ali foi ardendo dentro de mim, foi ardendo, foi uma certeza tão grande, que eu saí dali sorrindo. Eu queria abraçar todo mundo, eu queria falar para todo mundo da minha família, eu queria ligar para todo mundo para falar como é maravilhoso ter o Espírito Santo, que existe sim uma resposta para a felicidade, que pode sim ter um casamento feliz, que eu posso sim ser feliz profissionalmente, que eu posso sim ter a felicidade, mesmo que hoje eu não tenho mais a minha mãe, mesmo que o meu pai, hoje ele já é falecido, mas na época ele casou novamente. Então Deus, Ele completou tudo o que eu mais precisava nesse momento. E eu entendi que eu podia sim ter uma profissão, que eu podia sim trabalhar para mim. E Deus me deu força. E mesmo com uma filha pequena, eu fui lá, eu fiz uma graduação, eu estudei, eu me profissionalizei. E não encontrei dificuldades, porque eu tinha o mais importante, que é o Espírito Santo e a fé. Então a fé me conduziu a estudar, me profissionalizar. Deus me dá força, Deus me dá sabedoria. E Ele é o sustento da minha vida. Se não fosse a igreja, hoje eu estava morta. Se não fosse a igreja, eu teria tentado mais um suicídio. Então eu consegui entender que o que a gente mais precisa nesse mundo é o Espírito Santo, que sem Ele a gente não é nada.